E se o seu bebê tentasse falar com você todos os dias e você deixasse passar sem nem perceber? Existem 5 coisas que o seu bebê ama profundamente. 5 coisas gravadas na sua biologia. E mesmo assim, quase nenhum pai faz isso o suficiente. Não porque não amam seus filhos, mas porque ninguém nunca contou para eles. Não é uma questão de brinquedos caros, de aparelhos tecnológicos ou de métodos complicados. O que o seu bebê espera de você é tão simples, tão óbvio, que a maioria dos pais passa por isso todos os dias sem perceber. E a ciência confirma isso. Quando essas 5 necessidades não são atendidas, os pesquisadores conseguem medir a diferença na estrutura do cérebro anos depois. É o quanto isso é importante. Antes de começar, aqui está algo sobre o cérebro do seu bebê, que a maioria das pessoas acha realmente surpreendente. O seu bebê não é uma criaturinha passiva que só espera crescer. Desde os primeiros dias de vida, ele roda um programa social de uma sofisticação incrível. Ele escaneia os rostos, decodifica as emoções, ouve padrões e constrói um modelo mental do mundo, quase inteiramente, baseado na forma como você interage com ele. Cada momento passado com seu bebê é um dado e neste exato momento seu bebê está coletando todo. Quando falamos das 5 coisas que os bebês adoram, não estamos falando de pequenas preferências fofas. Estamos falando de necessidades biológicas profundas, de experiências tão fundamentais para um desenvolvimento saudável que os pesquisadores conseguem medir o impacto delas na estrutura cerebral anos depois. É por isso que esse assunto é tão importante. Vamos começar pelo primeiro ponto, e eu prometo, esse vai te surpreender. A primeira coisa que os bebês amam, e isso quase nenhum pai faz, chega de caras fechadas, roupas exageradas, um pouquinho compridas demais. Sim, é só isso mesmo. Pesquisadores da Universidade de Washington descobriram que quando faz expressões faciais muito marcantes, olhos bem abertos, grandes sorrisos de surpresa, exagerou e que ele mantém essa expressão por mais 1 a 2 segundos. Aquilo que parece natural, algo notável, ocorre no cérebro do bebê vias neurais, responsável pelo reconhecimento de emoções, ativar com mais intensidade e mais repetidamente do que durante uma interação normal face a face. O que isso significa em termos concretos? O cérebro do seu bebê literalmente treina para ler emoções. E quanto mais você desacelera e exagera, quanto mais repetições seu bebê fizer, mais eis o que a maioria dos pais fazem isso sem perceber. Eles apressam suas expressões, fazem uma careta e logo em seguida já mudam para outra coisa. Falam olhando para outro lugar, mudam de assunto e o bebê que estava acabando de começar a processar o que via perde oportunidade. É como tentar ler uma página de um livro que alguém vira rápido demais. Você pega só alguns pedaços, mas nunca o quadro completo. Quando você desacelera, quando você faz aquela cara bem grande, surpresa e que você olhando nos olhos do seu bebê, você dá tempo para o cérebro dele processar o sinal, completa emoção. E o seu bebê adora, ele simplesmente adora. Na próxima vez que você tentar, observe. Seu bebê fixará o olhar em você, permaneça quase imóvel. Então geralmente Claudine, em um dos sorrisos, a coisa mais sincera que você já viu. Porque para o seu bebê, este é um momento de expressão compartilhada. Essa é a conexão. É amor. É a coisa mais interessante do mundo inteiro. O que a maioria dos pais não percebe é que toda vez que você faz isso, você não está apenas criando links. Você constrói, literalmente, a parte do cérebro do seu bebê que o ajudará um dia a compreender os sentimentos dos outros, para lidar com amizades, para gerir conflitos e sentir empatia. Tudo começa aqui, com o rosto mantido por 1 segundo a mais do que o normal. Tente hoje. Você vai ver. Agora vamos para o segundo ponto. E esse toque em algo sobre o qual quase nenhum pai moderno é informado, mesmo que a ciência por trás disso já tenha várias décadas. A segunda coisa que os bebês adoram é o que chamamos de serve and return, mas não a versão que a maioria dos pais acha que conhece. Talvez você já tenha ouvido esse termo. Os pesquisadores e pediatras falam sobre isso o tempo todo, mas o que eu quero compartilhar com você vai além do básico, porque é a versão do serve and return que realmente reconecta o cérebro de um bebê para a resiliência, a linguagem e a regulação emocional. Tem um ingrediente crucial que a maioria das explicações deixa de fora. É assim que funciona. Seu bebê faz alguma coisa, um som, um olhar, um gesto, um movimento em sua direção. Isso é o serviço e você responde, esse é o retorno. Simples, né? Mas o ingrediente que a maioria das pessoas deixa passar é este aqui.
A qualidade da resposta importa, infinitamente mais do que a frequência. Vamos repetir, não é a frequência das suas respostas que importa. É assim mesmo, pela qual você é responsável quando os bebês recebem o que os pesquisadores chamam uma resposta contingente. Ou seja, uma resposta que reflita diretamente quem imita ou quem constrói. Exatamente o que o bebê acabou de fazer. O cérebro deles registra isso. Ao contrário de uma resposta genérica, circuitos neurais relacionados à causalidade, a comunicação e a compreensão social são ativadas com mais intensidade. O bebê aprende literalmente em um nível neurológico profundo que suas ações têm poder, que ele pode fazer as coisas acontecerem, que lhe importa. E é isso que acontece. Na maioria das casas, o bebê faz um som, o pai ou a mãe responde, "Ah, sim, hã?" E continua o que estava fazendo. Isso é uma resposta, mas não é contingente. Isso não reflete o que o bebê fez. Isso não se baseia no que o bebê fez. É simpático, mas é genérico. Uma resposta verdadeiramente contingente é mais ou menos assim. O pai ou a mãe responde com o mesmo tom de voz, o mesmo ritmo, e depois acrescenta um pouco mais. Ele levanta as sobrancelhas, espera, o bebê responde. Os pais respondem de volta a essa troca. É a primeira conversa do seu bebê. E os neurocientistas do Centro de Harvard sobre o desenvolvimento infantil mostraram que esse tipo de interação contingente autêntica é uma das experiências mais poderosas para o desenvolvimento cerebral disponível para um bebê durante o primeiro ano de vida. O que a maioria dos pais não percebe é que os bebês que recebem interações de serve and return consistentes e de alta qualidade desenvolvem um vocabulário mais amplo, uma memória de trabalho mais forte e uma regulação emocional muito melhor aos 3 anos de idade comparados aos bebês que recebem a mesma quantidade de atenção geral, mas menos responsividade contingente. Não é a quantidade de interações que mais importa, é a qualidade de cada uma delas, e isso fica ainda mais interessante. Os bebês do estudo que foram autorizados a lutar brevemente e depois conseguiram sozinhos, mostraram níveis de recompensa dopaminérgica mensurável em seus cérebros, significativamente maior do que em bebê, a quem a solução simplesmente havia sido fornecida. Em outras palavras, a luta tornou o sucesso ainda melhor. E essa sensação, aquele momento em que consigo ter sucesso por conta própria, é viciante. No melhor sentido do termo, isso gera motivação. Um trem vazio, mas eis o que costuma acontecer. A maioria dos pais pressionou, por amor e por um desejo muito natural de proteger seu bebê. Qualquer frustração intervém rápido demais. O bebê estende a mão para alguma coisa. O pai ou a mãe entrega, o bebê luta com um brinquedo. O pai ou a mãe resolve o problema. E toda vez que isso acontece, o bebê perde uma pequena janela de crescimento neural. Isso não significa que você deve deixar seu bebê chorar e sofrer de jeito nenhum. A palavra-chave é produtivo. Você procura o equilíbrio certo, onde o desafio é, levemente, além do que seu bebê consegue fazer com facilidade, mas não tão além a ponto de ele ficar sobrecarregado e em sofrimento. E você fica perto dele, se oferece incentivo com seu rosto e com sua voz, mas deixa que ele faça o trabalho. Seu bebê é muito mais capaz do que você imagina, e vê-lo descobrir isso por si mesmo é uma das coisas mais lindas que você vai viver na vida. Agora aqui vai o 4º ponto. E esse é tão subestimado que chega a me frustrar, de verdade, toda vez que eu falo sobre isso, porque é tão simples, tão poderoso e quase ninguém fala sobre isso. A 4ª coisa que os bebês adoram é ser olhados. Não é conversar com eles, nem entretê-los. É só ser olhado devagar, com carinho, com atenção total. Na psicologia do desenvolvimento, existe um conceito chamado sintonização, attunement, e ele se refere a esses momentos tranquilos, em que um pai ou mãe e seu bebê estão simplesmente presentes, um com o outro, sem agenda, sem estímulo, sem barulho, só 2 seres humanos se olhando nos olhos que estão juntos ali. O Dr. Daniel Stern, um dos pesquisadores mais influentes em psicologia do bebê, passou décadas documentando esses momentos, e o que ele descobriu é que a sintonização não é só um bônus agradável na relação entre pais e bebês, segundo suas pesquisas. É o principal mecanismo pelo qual os bebês aprendem o que é se sentir compreendidos. Pensa nisso, seu bebê ainda não tem palavras. Ele não pode te dizer como se sente e, por isso, a maneira como ele aprende que seu mundo interior importa, que as emoções dela são reais, válido e reconhecido é através dos seus olhos, através do seu rosto.
naqueles momentos tranquilos em que você o observa e onde ele consegue ver na sua expressão que você o vê. Quando esses momentos ocorrem consistentemente, BBS desenvolveu o que os pesquisadores chamam de modelo trabalho interno seguro, fundamentalmente, uma convicção profunda e inconsciente de que o mundo é seguro, que os relacionamentos sejam confiáveis e que eles merecem ser amados. Essa convicção foi construída durante o primeiro ano de vida, molda a maneira como uma pessoa se relaciona com os outros, pelo resto de sua vida. Mas eis o que acontece. Na maioria das casas modernas, telas de telefones, agitação, pais fisicamente presentes, mas mentalmente em outro lugar. E bebês que recebem muita estimulação, mas não o suficiente para ajustar. Muitas atividades, mas pouca paz e tranquilidade. O que a maioria dos pais não percebe é porque seu bebê não precisa de mais nada. Seu bebê precisa que você cuide dele, não fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Não em segundo plano. Fique de olho nele. Exatamente a mesma coisa, 5 minutos de ajuste, ajoelhar-se sem distrações por dia, onde você simplesmente se senta com seu bebê, faz contato visual, sincronize suas expressões, respire lentamente. Pode ter um impacto mensurável em seu desenvolvimento emocional. É grátis, ainda está disponível e seu bebê está esperando por você. Isso se torna ainda mais interessante quando falamos sobre o quinto ponto, porque esta última é talvez a mais contra-intuitiva de todos. E isso poderia mudar completamente sua maneira de pensar para aquilo que seu bebê realmente precisa de você. A quinta coisa que os bebês adoram e que quase nenhum pai oferece o suficiente para eles é o silêncio. Não o silêncio no ambiente, não a tranquilidade. Quero dizer, o seu silêncio, a pausa, o momento em que você para de estimular, para de falar, para de interagir e simplesmente espera. Aqui está o porquê. Isso é muito mais importante do que a maioria das pessoas percebe. O cérebro de seu bebê está constantemente trabalhando. Ele age com integridade. Dá sentido a tudo o que acabou de acontecer. E este tratamento, este trabalho interior, requer tempo de descanso. Requer espaço. Pesquisadores, estudando o desenvolvimento do cérebro infantil, descobriram que os bebês precisam de menstruação, estimulação baixa rebolar, para consolidar o que acabaram de aprender. Um pouco como dormir. Ajuda o cérebro a processar memórias. Esses períodos tranquilos de vigília ajudam os bebês a integrar informações, aspectos sensoriais e emocionais do seu ambiente. Mas em um mundo projetado para capturar a atenção, com brinquedos brilhantes, aparelhos falantes, música e o estímulo constante da vida moderna, os bebês sofrem de superestimulação crônica. E um bebê superestimulado não é um bebê feliz. É um bebê cujo sistema nervoso está superaquecido, que tenta desesperadamente processar mais informações do que seu cérebro jovem consegue lidar. É assim que isso se manifesta. Seu bebê começa a desviar o olhar, vira a cabeça. Talvez ele comece a ficar inquieto. E a reação natural dos pais é: ah não, o que o bebê precisa. Mais atenção, mais estímulo. Um brinquedo novo, uma música. Mas aqui está a parte surpreendente. O que seu bebê geralmente faz nesses momentos é sinalizar uma necessidade de pausa. Ele diz, na única linguagem que conhece: eu preciso de um tempo para voltar a mim mesmo. Quando você reconhece esse sinal e o respeita, quando você acompanha o olhar do seu bebê, suaviza sua expressão, reduz a estimulação e simplesmente respira. Você faz algo incrivelmente profundo. Você ensina o sistema nervoso do seu bebê a se autorregular. Você modela a pausa. Você mostra para ele que a tranquilidade é segura. Seu bebê não precisa de entretenimento constante. Ele precisa de um responsável que saiba quando parar. A pausa é uma forma de amor. Agora, deixe-me juntar tudo isso para você. Porque essas 5 coisas não são aleatórias. Elas formam um retrato de algo mais profundo. Algo que o cérebro do seu bebê sempre tentou te dizer. Seu bebê não precisa de mais. Ele precisa das coisas certas, feitas com total presença e verdadeira consciência. Expressões rentas e exageradas que ao cérebro dele tempo para aprender. As emoções das respostas contingentes, que ensinam a ele que sua voz tem poder. A luta produtiva, que constrói a convicção de que ele é capaz. Ajuste seus olhos totalmente presentes, ensina a ele que é visto e amado. E o presente do silêncio, da pausa que permite ao seu jovem sistema nervoso respirar. Isso não são técnicas, isso não são truques de parentalidade. São os momentos que se tornam a primeira compreensão do seu filho sobre o que significa ser um ser humano em relação com outro ser humano. E a coisa extraordinária, você não precisa de um diploma.
Você não precisa de um programa caro. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa saber do que seu bebê realmente precisa. E então calar para ele, porque é isso que eu quero que você lembre depois do fim deste vídeo. Toda vez que você desacelera sua expressão e a mantém por mais um segundo. Toda vez que você reflete o som do seu bebê, toda vez que você resiste à vontade de consertar tudo e deixa ele resolver por si mesmo. Toda vez que você se senta, larga o celular e simplesmente observa seu bebê com uma atenção calorosa e completa. Toda vez que você reconhece o sinal de pausa e oferece ao seu bebê o presente da tranquilidade. Nesses momentos, nesses pequenos momentos comuns e cotidianos, você molda um cérebro, você constrói um senso de si. Você escreve os primeiros capítulos de uma história que seu filho vai carregar dentro de si pelo resto da vida. Seu bebê te observa, seu bebê aprende com você e seu bebê te ama de um jeito tão completo, tão incondicional, tão total, que ele ainda nem tem palavras para dizer isso. Mas um dia ele vai ter, e tudo começa aqui. Tudo começa agora. Tudo começa com você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube para descobrir ainda mais conteúdo como este.